Hoje, eu quero que você saia desse vídeo sabendo perfeitamente e entendendo o porquê que recusar oportunidades vai te ajudar no médio e longo prazo a ter mais dinheiro no seu negócio, ou pelo menos fazer você ficar mais suscetível a prosperar. Eu vou construir essa linha de pensamento com vocês. Melhor dizendo, eu vou destrinchar porque eu já construí ela, tá bem? E eu espero que você entenda o que eu quero dizer com o termo oportunidades. Então vamos lá, eu vou construir isso com você, então vamos começar. Antes, vale ressaltar que quando eu era pequeno, eu lembro do meu pai comentando sobre uma frase que vai ter tudo a ver com isso que eu estou falando com vocês agora. Eu lembro dele e várias outras pessoas comentando isso comigo, só que principalmente do meu pai, ficou muito marcado para mim. Que ele falou assim: uma das grandes coisas importantes da vida que você deve aprender a fazer é saber dizer não. E num primeiro momento, eu fiquei reflexivo e entendi o que o meu pai quis dizer. Só que parecia muito raso, muito óbvio, muito pífio, porque o contexto que a gente estava falando era um contexto, assim, na cara. Por exemplo, se alguém te oferecer drogas, obviamente você tem que recusar, né? É sensato demais você querer recusar, né? Você não pode falar assim, você tem que saber dizer não nesse sentido. Então, era um contexto muito ok. Mas aí, conforme eu fui crescendo, ficando adulto, eu percebi que isso tá me prendendo muito mais do que eu imaginava, cara. E eu quero te contar como que isso reflete nas oportunidades que talvez você está aceitando nas suas vidas. Nas suas vidas não, né? Na sua vida, perdão. Então, nessa mesma época, ainda quando criança e adolescente, e até mesmo um pouco ainda sendo adulto, eu sempre tive a grande perspectiva de que as pessoas eram como eu. Em que sentido exatamente, né? Nossa, tô sendo mó egocêntrico aqui, mas vamos lá. Quando eu estava na escola, embora os alunos não tinham o mesmo desempenho acadêmico que eu, alguns, né? Não tô falando que todos, pelo amor de Deus, aí também eu tô sendo arrogante demais. Mas mesmo vendo alguns alunos que não tinham o mesmo desempenho acadêmico que eu, de sentido de tirar boas notas e tal, eu esperava que no mínimo eles poderiam ser esforçados, proativos, pegar o trabalho, ter responsabilidade com entregar a tarefa, porque tem trabalhos que dependem de outras pessoas, né? Eu já peguei várias gente, eita porra, já peguei várias gente, é foda, mas vários dos meus colegas, dos alunos, simplesmente não entregavam a parte dele do trabalho e eu tinha que carregar todo mundo nas costas, né, na mochila. E fiz isso por muitas vezes, cara, muitas vezes mesmo. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que, cara, eu não podia esperar isso das pessoas, pelo menos na escola, né? As pessoas não eram como eu esperava que elas deveriam ser. E por conta desse tipo de pensamento, quando alguém me chegava com algum projeto novo dela, sei lá, por exemplo, a Richelle, mano, tô com um projeto aqui de, sei lá, fazer geladinho e vender na rua. Você quer participar? Bora dividir algumas coisas? E bora! Eu comprava a ideia das pessoas, porque qualquer coisa que eu pegava para fazer responsabilidade era aquela coisa, garra, foco, força e fé, mano. Porque eu queria fazer aquilo funcionar e eu conseguia enxergar, eu vislumbrava aquilo funcionar, eu conseguia me ver no final da trilha comemorando. E quando alguém me chegava com um projeto, uma proposta, eu acreditava que a pessoa também tinha o mesmo espírito que eu. Mas isso é balela, isso não acontece. E aí, esse tipo de pensamento se perdurou por muito tempo comigo. Eu achava que primeiro isso acontecia na escola, mas eu vi que isso acontece na vida inteira, cara. E aí o que aconteceu? Esse tipo de comportamento, eu tive ele com os meus clientes, cara. E como prestador de serviço, eu tentava mascarar isso. Falava, não tô fazendo isso. Mas na verdade eu estava fazendo isso sim. Eu mascarava de over delivery. Eu entregava um pouquinho a mais porque eu enxergava o potencial e fazia algumas coisas. Eu pensava até mesmo estrategicamente o porquê de estar fazendo tais coisas. Eu não fazia por, sei lá, porque era bonito e tal. E no final eu gastava minha força e minha energia para um projeto que não dava frutos. Então, veja bem, o que eu estou comentando aqui é basicamente, eu esperava que as pessoas teriam uma soft skill, várias soft skills que eu também tinha. Não sei se foi responsabilidade dos meus pais de eu ter desenvolvido isso, foi deles também, né? Mas acho que foi 50-50 ali, 50% mérito meu e 50% mérito dos meus pais, né? E é como se fosse uma diferença de costume. A analogia que eu posso fazer aqui para você é o seguinte: pequenas soft skills, elas têm um impacto gigante conforme mais complexo é o teu projeto.
Vamos lá, vamos enxergar isso da seguinte maneira. Imagina que você quer viajar para o Paraguai. Você está olhando aqui em linha reta, e se você seguir por 1.000 quilômetros em linha reta, tu chega no Paraguai. Porém, se no começo, no quilômetro zero, tu virar e desviar 5 graus para a direita, cara, no final de 1.000 quilômetros é capaz de você, parar na Europa, tá ligado? Eu tô exagerando, obviamente, aqui, mas não sei se isso é possível com somente 5 graus de diferença, mas com certeza você não vai parar no Paraguai. Esse é o ponto. Então, parece que existe um multiplicador de quanto mais longe tu vai, pior fica a distância, pior é o desvio. E a mesma coisa acontece com as soft skills. Quanto mais importante, mais complexo for o projeto, mais essencial e mais impactante essas soft skills elas têm. E como eu achava que as pessoas eram iguais a mim, eu me frustrei bastante. Eu fui percebendo isso até mais recente, sabe? Eu ainda continuo um pouco comprando as ideias das pessoas. É como se aquele gatilho de escassez que os vendedores usam para você, tipo, falar, não, se imagine dando certo. Cara, é isso que você quer. Pô, você vai conseguir. É gatilho de escassez, de oportunidade. Pô, você não pode perder oportunidade. Esse tipo de gatilho funciona comigo quando é para eu participar de projetos, porque eu me enxergo fazendo no lugar daquela pessoa, sacou? Mas fora desse contexto, esse gatilho não funciona comigo, é engraçado, né? São contextos específicos onde esse gatilho funciona, chega a ser irônico. Mas você começa a aprender isso e é aí que você começa a tentar limitar o quanto você entrega. Por isso que a minha recomendação, às vezes, é quando você está começando a atender um novo cliente, cara, não dê o seu 100% nele. Entrega 70%, 50% da sua capacidade para que você tenha uma margem. Porque vai que ele começa a te exigir mais, você tem, mais 50%, 70%, 25% seu para poder estar entregando, entende? Todas essas coisas estão relacionadas, não totalmente, mas, casa um pouquinho, conversa um pouquinho, entende? E qual que é o ponto final onde eu quero chegar aqui? Com recursos às oportunidades. Acho que você já está entendendo na realidade, tá? Mas eu quero fechar aqui a lógica para vocês. E qual que é a consequência negativa que isso traz, principalmente? Porque se você já entendeu, mas ainda está passando por isso, acho que você só não entendeu a dor real que isso causa. Você, com esse tipo de pensamento, pare para pensar e analise que se você se compromissou com projetos de terceiro, e um projeto teu, seja ele profissional ou pessoal, começar a dar errado, e tu começar a passar por um período de vaca seca, onde, de seca totalmente, onde você vai precisar ser firme, segurar as rédeas para tu não cair e simplesmente falir, tu vai conseguir manter a responsabilidade e o compromisso com o projeto de terceiros? Se a resposta for sim, se você consegue segurar firme, beleza, vale a pena o risco da oportunidade, que você está enxergando como oportunidade. Caso contrário, se você vê que tu não vai conseguir segurar as rédeas firme ali, cara, abandone. Agradece a pessoa que te ofereceu uma oportunidade, ou seja lá o que for que apareceu para você, e deixa para um próximo momento, porque isso oferece muito risco para você. É que no investidor, eu não sei se eu já comentei aqui, posso ser que eu tenha comentado, mas investidor, ele só investe baseado em resultados com números, cara. Porque não tem como ele acreditar 100% na palavra da pessoa. O que garante para ele que ela vai conseguir ter aquele resultado que ela está prometendo? Salvo alguns casos de exceção onde o próprio investidor ele tem um conhecimento técnico na área que a pessoa está falando e ele mesmo consegue ver ele fazendo a diferença total para aquilo funcionar. Ou até mesmo se caso ele tiver um vínculo, um afeto emocional muito forte com um projeto da pessoa, né, a ponto dele se enxergar como uma ponta de identificação, né? Fora desses cenários, investidor só investe baseado em resultado com número. Então, traga um pouco dessa lógica para você como prestador de serviço, porque olha só o que pode acontecer de ruim com você. Tu vai criar um ciclo vicioso aonde você não vai ter tempo, caso der ruim, suponha que deu ruim, você vai criar um ciclo vicioso aonde você teve um compromisso com um terceiro. Um compromisso, você não vai querer deixar a pessoa na mão. Você tá ferrado porque o seu projeto profissional e pessoal começou a dar ruim e vai começar a ficar com aquela paranoia na cabeça de caraca, será que eu vou fechar as contas no final do mês? Será que eu vou fechar as contas no final do mês? E aí vai começar a aparecer os famosos gato pingado ali, um freelance aqui,
uma oportunidade, um trabalho aqui que tu vai começar a pegar, por mais que ele não faça sentido pro seu operacional no geral, que não é o tipo de trabalho que é o ganha-pão da sua empresa, da sua prestação de serviço, você vai se sentir obrigado e, no mínimo, muito atentado a pegar aquele trabalho, porque ele vai complementar a tua renda para fechar as contas do mês. E aí você fica naquela paranoia, naquele desespero de caraca, eu tenho que aceitar, eu tenho que aceitar. E você cria esse esse circo é foda, esse círculo vicioso de pô, não tenho tempo porque aceitei projetos de terceiros, e você começa a pegar mais projetos com remuneração, obviamente, só que projetos que não compensam muito, mas porque você precisa, porque você tá com aquele medo. Então, vamos lá. Aceitar, não saber dizer não, mas os seus projetos pessoais ou profissionais dando errado vão gerar um quê no você? Medo e paranoia. E aí você vai começar a aceitar qualquer coisa que não faça muito sentido e talvez até te atrapalhe em prol do modo sobrevivência que você entrou, porque tu precisa fechar a conta do mês. E aí você não vai ter tempo para pensar em crescimento, qual que é o próximo passo inteligente que você deve dar para poder crescer no seu negócio. Tu vai ficar meio que perdido nesse sentido, sacou? E é justamente dessa paranoia que eu comento no vídeo passado não, no penúltimo vídeo, esse aqui ó, CLT é muito subestimado. E na realidade eu comento como que o PJ é romantizado, onde eu falo os desafios que uma pessoa jurídica tem. E esse desafio que eu acabei de comentar aqui, que essa paranoia, é um desses grandes desafios. Então quando você terminar de assistir esse vídeo, assiste esse daqui, ó, tá? Esse que tá atrás de mim, porque ele complementa muito legal esse daqui, beleza? E para fechar o raciocínio e para você entender e sair daqui com um suor de caraca, já sei o que eu posso fazer. Meu objetivo é o seguinte: toda vez que te aparecer uma suposta oportunidade, que você acredite que é uma oportunidade, se pergunte, se por algum acaso o meu pessoal deu ruim o projeto, deu ruim o meu, tu consegue segurar as rédeas? Eu vou me ferrar? Se você se ferrar, se a resposta for assim, eu me ferro, cara, não pegue um projeto a mais. Não pegue esse projeto, sacou? Por mais que você consiga vislumbrar aquilo te dando retorno e você sendo milionário, bilionário, cara, recuse, porque o risco não vale a pena. E, para falar a verdade, na maioria das vezes vai dar errado, eu acho. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que vai dar errado. Então, se você acha que você vai se ferrar, caso der ruim, não pegue. E agora, se você acha que tu consegue segurar as rédeas e segurar, sei lá, todo esse caos que vai estar por vir, tudo bem. Aproveita a oportunidade e corra o risco, porque quem arrisca não petisca, né? Se você não corre risco, você também não cresce. Então tem que saber equilibrar isso. Então, portanto, eu não estou pedindo para você recusar sempre as oportunidades, mas saiba quais oportunidades vale a pena você realmente dizer sim. E para você conseguir saber fazer isso, tu precisa entender se aquilo no curto prazo vai te ferrar. Só que o problema é que o curto prazo, ele não é tão claro. Como assim, Tchelle, o curto prazo não é claro? Curto, médio e longo prazo não são coisas objetivas. Como assim, Tchelle? Curto prazo, longo prazo é 5, 10 anos para cima. Não, não é tão simples assim. Um exemplo simples aqui. Uma pessoa que está com câncer. Se você fala assim para ela assim, Richelle, por exemplo, né, sei lá, você tem câncer e a gente vai demorar 4 meses para conseguir iniciar o seu tratamento. Para mim, você acha que 4 meses é muito tempo ou é pouco tempo? Eu que tenho um câncer. Porra, 4 meses para mim é muita coisa. Eu julgo a dizer que já é médio e longo prazo. Se não no longo prazo. Porque talvez daqui a 1 ano eu já morro. Entendeu? Então, saber identificar o que significa curto prazo no seu contexto atual é muito importante. E esse é mais um tema que eu comento nesse vídeo aqui, porque ele faz parte. Saber identificar o curto prazo e aquele ciclo daquela paranoia de aceitar vários projetos, porque tu tá com medo de fechar a conta do mês, são dificuldades de um empreendedor. E é justamente isso que eu comento. Então, se você curtiu o assunto do vídeo atual, que é isso que eu tô conversando com você, cara, assista esse daqui, porque ele vai complementar e enriquecer você. Espero que isso tenha te dado um vislumbre e te vejo no próximo vídeo.